Estudiosos internautas, vamos hoje analisar mais dois verbos. Dois verbos que têm certa semelhança entre si. E vamos colocar um ao lado do outro para fazer a comparação. Trata-se do verbo crer, da segunda conjugação, e do verbo ler, também da segunda conjugação. Vejam bem, no presente do indicativo, no bloco 1, nós temos leio, lês, lê. Lemos, ledes, leem. Observem, verbo ler, tira-se o R, desidência do infinitivo, e a vogal temática E, o que sobra para ser radical é o L apenas. E no verbo crer, temos uma situação idêntica. Creio, crês, crê. Cremos e credes, creem. Tirando-se o R e o E, sobra para ser radical apenas o C e o R. Mas interessante é o seguinte, que na primeira pessoa aqui é leio, tu lês e lê. Nós lemos, vós ledes, eles leem. No verbo crer, nós temos creio, crês, crê. Cremos, credes, creem. São assim simílimos, iguais praticamente. Interessante aqui na última reforma ortográfica, é interessante lembrar isso, que aqui foi eliminado um acento circunflexo neste E, no E2, para quem conta da direita para a esquerda. Havia um acento circunflexo, tanto no verbo crer como no verbo ler. Então nós temos esta particularidade, e que se imitam, evidente. Nos demais blocos, claro que segue a norma. Aqui, o roteiro 1, creio, apareceu esse I estranho, ele é transferido para todo subjuntivo, e presente do subjuntivo, portanto, e imperativo negativo, e sempre este bloco mal temporal é bivalente, serve para presente do subjuntivo e para o imperativo negativo. E 3 pessoas são transportadas para o imperativo afirmativo. Né? Então aqui vejam bem, onde aparece esse I, que foi buscado daqui, transportado para cá e transportado depois para o imperativo afirmativo. Então, seguindo sempre a norma da formação do imperativo, que é sempre a mesma para todos os verbos. Então, o verbo crer é sair. Aqui ele é regular, eu vendia, tu vendias, eu cria, tu crias, lá eu lia, ou melhor, eu cria, tu crias aqui eu lia, tu lias, Então, regular como vender, vendia, vendias, e aqui é que aparece um I estranho que é transportado então para os seus devidos lugares. E no segundo quadro, não vemos assim irregularidade, tanto no verbo crer, como no verbo ler, que são perfeitamente iguais. Li, lesse, leu, cri, creste, creu, né? Se eu lesse, tu lesse, lesse, se eu cresce, tu cresce, ele cresce, e assim por diante. O futuro, quando eu crer, quando tu creres, quando ele crer, né? E no terceiro quadro, evidentemente, somente 5 verbos são irregulares, aqui ele vai ser regular. Este, o verbo ler, e o verbo crer, regulares. Então, minha gente, não há mistério neste verbo. Há essa anomalia em que se recebe um I aqui, na primeira pessoa do bloco 1, que é transportado para o subjuntivo presente, todo ele, para todo o subjuntivo, e em 3 pessoas do imperativo afirmativo. Né? O negativo é o presente subjuntivo com um não à frente, nada mais. Em todos os verbos é assim. O imperativo negativo é o presente subjuntivo com um não à frente. Por isso que é imperativo negativo. Aqui não há mistério nenhum, a situação gráfica segue a sua norma geral. Vamos agora analisar mais 2 verbos. Não são tão irregulares, mas tem uma anomalia. E com isso, a marca de verbo irregular fica neste verbo, ou nestes verbos. Vejam bem o verbo conduzir, da terceira conjugação, vogal temática I, que marca a terceira conjugação, o R é desinência do
infinitivo é tirado, eliminado, para ver qual é o radical, e está aqui o radical, todo ele radical regular, do começo até o fim, radical regular. Mas a anomalia desse verbo apenas acontece aqui. Eu conduzo, tu conduzes, ele conduz. Nós conduzimos, vós conduzis, eles conduzem. Aqui, o verbo dividir seria eu divido, tu divides, ele divide. Aqui desapareceu aquele e, aqui, e fica conduz. E assim todos os verbos em usir. Então, é a única anomalia que existe nesse verbo. Nos demais blocos não há qualquer anomalia. Aqui apenas é que acontece uma ausência, uma quebra do diagrama regular, do modelo, do paradigma. Aqui, vejam bem, no quadrículo, nós chamamos de 132, 1, 2, 3, 30 e 1, 2, 132. Um dia nós vamos ensinar este código numérico. Então, apenas no quadrículo 132 acontece uma anomalia com o verbo conduzir. E no verbo sair, praticamente temos a mesma coisa. Temos pouca anomalia. Vejam bem, sair, tirando seu R, tirando seu I, o radical regular mesmo é sa, sempre presente do começo ao fim, Aqui, saio, sais, ele sai. Aqui, se é do verbo regular, do verbo dividir, divido, divides e divide. É como os verbos em uir, possuir, né? Ou conduzir, só que conduzir tem apenas a ausência da terceira pessoa, né? Então, observem, eu saio, tu sais, ele sai. Aqui, num verbo regular, seria e. Eu saio, tu sais, ele sai. Sai, né? Ainda aparece em obras antigas, aqui com e, sai, sais, né? Mas, atualmente, é eu saio, tu sais, ele sai. Nós saímos, vós saís, ele sai. Claro que se aqui é saio, aqui é que eu saia, que tu saias, que ele saia, e o imperativo afirmativo busca três pessoas daqui, o negativo é o mesmo do presente subjuntivo, e não há qualquer anomalia. Aqui temos que cuidar muito sobre a acentuação gráfica, né? Saí, saíste, saiu. Existe uma iatização, né? Iatização, e ali o acento é obrigatório. Ó, saíra, saíra, saíra. Ó, acento. Saísse, saísses. Iatização. Sairei, sairei, sairá, sairá. Não tem problema, aqui é totalmente regular. Tá? Então, este cuidado devemos ter. Amigos, vamos agora ver um verbo defectivo. Verbo defectivo é aquele que é falto. Ele não tem uma ou outra pessoa, ou então só aparece na terceira pessoa do singular. São os verbos que não têm sujeito. Os verbos que indicam fenômenos da natureza quase sempre são defectivos, só se apresentam na terceira pessoa do singular, né? Então, aqui nós temos um para mostrar como fica este verbo defectivo no diagrama. Evidentemente, só aparece, a conjugação dele até que é regular, ó, aqui, mas só aparece na terceira pessoa, só chove, hoje chove, ontem choveu, mas não existe eu chovi, tu choveste, ele choveu, eu chovo, tu choves. Então, não se usa este verbo e outros verbos que expressam fenômenos da natureza, assim, na sua conjugação integral, embora aqui ele teria até a conjugação integral regular, como nevar também, mas o usual só aparece na terceira pessoa, é só a terceira pessoa do singular, só a terceira pessoa do singular. Aqui chove, hoje chove, tomara que chova, ontem choveu, né? Se chovesse seria bom, quando chover, né? Chovera, e aqui chovia naquele dia, chover, e aqui choverá amanhã, choveria se houvesse nuvens, e assim por diante. Então, esse é um verbo defectivo, um verbo que não tem todas as pessoas, que não é conjugado, não tem aplicação em todas as pessoas. E os verbos que indicam fenômenos da natureza se enquadram nesta elite. Tá? Então,
Guardem bem, verbo defectivo é aquele que não se usa em todas as pessoas do diagrama. E o diagrama então fica em branco em muitos quadrículos.